Nesse vídeo eu vou trazer para vocês um comunicado ao mercado de Qualicorp, os destaques dos resultados do quarto trimestre de 2021 de Vibra Energia, bem como os destaques do quarto trimestre de 2021 de Copel. Os resultados de Copel foram tão ruins assim, decepcionaram o investidor? Será que eu vou vender? A ação ainda está barata? É o que vamos comentar no vídeo de hoje. Salve, salve, investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar, para ajudar esse canal, você clica no botãozinho de inscrever-se, tá bom? E começando por Qualicorp, um comunicado ao mercado em que ela anuncia ali uma parceria com a Vivo Valoriza para oferta de planos de saúde. Então ela comunica ali o lançamento dessa parceria com a Vivo Valoriza, que é uma plataforma de relacionamento ali da Vivo Telefônica Brasil, para oferecer acesso à saúde de qualidade aos mais de 28 milhões de clientes cadastrados no programa da operadora de telefonia fixa, móvel, TV e internet. Então são 28 milhões de clientes. É um market share aqui bem interessante. Por meio desse acordo, os clientes da Vivo serão beneficiados com um desconto de 20% na primeira mensalidade ao aderirem a um plano de saúde da Qualicorp, ali na modalidade de coletivo por adesão. Entre as operadoras de seguro aqui, seguro coletivo, destacam-se Sul América, Amil, Bradesco, Unimed, Hapvida, entre dezenas de outras. Para fazer a contratação desse plano de saúde, os clientes devem acessar a seção Bem-Estar da Vivo Valoriza no site da Vivo. Aí você preenche um formulário e envia seus dados cadastrais. Após, um consultor da Qualicorp entra em contato com o cliente cadastrado, sana as dúvidas e envia o contrato ali, se fechar a contratação, e o desconto de 20% é aplicado na primeira fatura. Interessante, Qualicorp fazendo uma parceria com a Vivo. Vamos ver os resultados disso nos próximos balanços, se o número de clientes da Qualicorp vai acabar aumentando. Prosseguindo em relação à Vibra Energia, ela lucrou ali R$ 1 bilhão no quarto trimestre de 2021. Isso foi uma queda de 67,7% na base anual. E essa queda nos resultados decorreu principalmente da queda nas vendas de diesel e óleos combustíveis. Apesar disso, alguns destaques aqui positivos para os resultados. A margem EBITDA da companhia subiu 2% em relação ao quarto trimestre de 2020. A participação de mercado agora está em 28,9%, 1,3% a mais em relação ao mesmo período do ano passado, aumento de 74 postos de combustíveis. Isso aqui é 1% a mais em relação ao terceiro trimestre de 2021. Essa margem EBITDA é recorde e, muito embora a companhia tenha se prejudicado com a queda no volume de vendas no quarto trimestre, o volume de vendas totais de um ano para outro, 2021 teve um crescimento de 4,7%. Por outro lado, a dívida da companhia subiu substancialmente, indo para 10 bilhões de reais no final de dezembro de 2021, um crescimento de 100%, e você pode estar se assustando por que uma alavancagem financeira tão elevada. Isso decorreu principalmente ao financiamento adquirido pela empresa para a aquisição da Comerc, como eu trouxe para vocês aqui no canal. 2 bilhões de reais, um valor considerável, mas que é um projeto que provavelmente vai aumentar a margem EBITDA e, consequentemente, a margem líquida da companhia, posicionando-se com ainda mais força no setor de energia elétrica. E também houve ali um programa de recompra de ações de 917 milhões de reais. Se o mercado achou esses resultados ruins, aparentemente não, já que Vibra superou projeções otimistas no balanço do quarto tri, e aí analistas reforçaram compra para a ação. A projeção do Itaú BBA era de que o EBITDA ajustado da empresa chegasse ali a R$ 147 por metro cúbico, mas foi de R$ 163 por metro cúbico. Apesar do nível de alavancagem financeira ter subido bastante, ainda é uma alavancagem financeira ali que não está preocupante, uma relação dívida líquida sobre EBITDA de 2 vezes. Até mesmo a Taesa está acima disso. Em relação a dividendos, a companhia vai colocar ali em Assembleia Geral Ordinária proposta de R$ 132 milhões a ser pago até maio de 2022. Se você pegar ali 132 milhões e dividir pelo número de papéis da companhia, você vai ter ali 11 centavos por ação. Isso nas cotações atuais de 23,80 representa um yield de 0,5%. É um yield baixo, porque, conforme a companhia declara que, após o início do conflito entre Rússia e Ucrânia, com suas consequências geopolíticas culminando em preços de combustíveis em níveis historicamente altos, com possíveis repercussões primárias e secundárias na atividade econômica do Brasil, o reflexo mais direto disso é nas elevações dos preços das commodities, pressionando a necessidade de capital de giro ali,
podendo aumentar o endividamento, tendo implicações de longo prazo para os próximos trimestres. E aí, dessa forma, diante desse cenário macroeconômico complicado, com o objetivo de preventivamente suavizar a pressão sobre o caixa da companhia, vai ficar limitado ali o payout de 25%, que é o payout mínimo. Por isso, o dividendo provavelmente será bem mais baixo nesse ano. Mas quem investe em Vibra, embora ela tenha pago ótimos dividendos nos últimos 12 meses, provavelmente está pensando em crescimento, principalmente que agora ela está investindo com uma alta alavancagem ali no segmento de energia e pretende crescer muito aí as suas margens, a sua receita, e no futuro poderá o acionista se beneficiar de dividendos elevados. Não tenho Vibra em carteira, mas sigo de olho. É uma companhia interessante, mas por enquanto fica apenas no meu radar. Os resultados não foram ruins, foram além do esperado ali. E essa queda na lucratividade foi explicada pelo cenário macroeconômico. E aqui é uma companhia que está envolvida com as commodities, de modo que o seu resultado é negativamente ou positivamente impactado por essas questões geopolíticas, taxa de juros, inflação, etc. E em relação à Copel, ela teve um lucro ali 63,6% a menos no quarto trimestre de 2021, caindo para 396 milhões de reais o lucro do quarto trimestre. Mas o que será que aconteceu? Primeiro que se você pegar o lucro inteiro do ano de 2021, ele chegou a 5 bilhões de reais, 29% a mais na comparação com 2020. Então você não deve levar em consideração apenas um trimestre aqui com uma queda de lucros, tem que olhar para o exercício financeiro inteiro. A alavancagem financeira da companhia está bem saudável, de apenas uma vez dívida líquida sobre EBITDA, sendo que a posição de caixa da empresa está bem robusta, mesmo que ela esteja investindo bastante, quase 4 bilhões de reais. E olha que ela concluiu a aquisição do complexo eólico Vilas, está ali em fase final de construção o complexo eólico Jandaíra, que vai agregar ali mais de 90 megawatts ao portfólio de geração da Copel. Também houve ali a conclusão da linha de transmissão Blumenau-Curitiba Leste, com 144,5 km de extensão, foram mais de 200 milhões de reais investidos no empreendimento, a companhia se posicionando muito bem no setor de transmissão. Apesar de ter perdido o leilão para a Taesa, esse lucro de Copel aqui teve uma queda de 60 e poucos por cento, ante o resultado de 1 bilhão no quarto trimestre de 2020, decorre principalmente do reconhecimento ali de crédito fiscal bilionário que a companhia teve, em que o STF reconheceu que tem que tirar da base de cálculo do PIS, da COFINS e o ICMS, que não é receita nem faturamento, é tributo. Só que esse lucro aqui nem considerou, por exemplo, o desinvestimento que a Copel fez na Copel Telecom, focando no seu negócio core. Dessa forma, se incluídos os valores provenientes da venda da Copel Telecom, o lucro líquido seria de 5 bi, mas como foi uma venda, não incluiu aqui no quarto trimestre de 2021, e aí o lucro foi de apenas 396 milhões de reais. Veja que a receita operacional da companhia cresceu 16%, de tal modo que a queda na lucratividade, de modo que a companhia está faturando. Mas quanto à queda no EBITDA, que são os lucros antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, que é o lucro operacional da companhia, decorre principalmente, como ela trouxe aqui, do resultado da usina termoelétrica de Araucária e da Copel Geração e Transmissão. Essa queda foi de 26%, impactando também no lucro líquido recorrente da companhia, e ela trouxe aqui as principais causas dessa queda no resultado da usina termoelétrica e da Copel Geração e Transmissão: a redução de 55% no despacho da unidade Araucária, aliado a uma menor margem líquida na venda de energia para o período, o déficit hídrico, ainda os impactos da crise hídrica ali, resultando no crescimento de 142% nos custos com energia elétrica comprada para revenda, aumento ali nos custos de serviços de terceiros em função da realização de manutenção da turbina termoelétrica de Araucária, 42 milhões de reais, efeito negativo de 142 milhões de reais na linha de provisões e reversões em virtude do aumento de 39,4 milhões na estimativa de perdas de créditos esperadas e do registro de 114 milhões em provisões de litígios devido basicamente a ações cíveis. Então, aumentou provisões, aumentou custos ali de manutenção específica da termoelétrica Araucária em milhões de reais. Crise hídrica gerou um aumento no custo da compra de energia elétrica para depois comercialização pela Copel, redução ali de 55% na margem líquida da unidade Araucária. Tudo isso reduziu o EBITDA ali. Mas são situações aqui que não se referem a uma má gestão da companhia ou falta de inteligência de atuação no mercado. No mais, temos aqui o programa de investimentos da Copel, uma previsão de 2 bi aqui em 2022. O maior número, obviamente, é a distribuição ainda, mas ainda assim, no setor de transmissão, vai ter um bom investimento ali de 400 milhões de reais, principalmente no complexo eólico Jandaíra. A companhia também está preocupada na diversificação da sua matriz energética, afinal com a crise hídrica você viu que o EBITDA dela foi prejudicado no quarto trimestre, assim como ocorreu com a AES Brasil, praticamente no ano todo de 2021. Em relação ao patrimônio líquido,
a empresa calculou ali 22 bilhões de reais de patrimônio líquido contra 20 bilhões de 2020. Dessa forma, negociando um valor de mercado de 20 bi, a companhia está negociada então abaixo do seu valor de patrimônio líquido. Há uma relação preço-valor patrimonial de 0,87. Dessa forma, contabilmente o risco é zero de se investir na companhia hoje. Apesar dela ter esticado um pouco a sua cotação, principalmente aqui, ó, a Copel Final 6, preferencial classe B, subiu 25% nos últimos 12 meses. Já a Copel Ordinária Final 3 subiu 14%. A Copel Ações Ordinárias possui uma menor liquidez, mas uma liquidez de quase 8 milhões de reais já é suficiente para o pequeno investidor, já que a Copel Final 6 negocia 83 milhões de reais liquidez média diária, paga mais dividendo, por ser uma preferencial, só que hoje, se você fosse realizar uma compra em Copel, seria mais inteligente comprar as ações ordinárias, já que ela subiu menos e aí o desconto é maior, por mais que o dividendo é inferior, mas proporcionalmente à cotação, o dividendo vai acabar sendo superior. Tanto que hoje, ó, dividend yield de 17,07% na CPLE 6 e já aqui, ó, 17,35% na CPLE 3. Sendo que os múltiplos hoje da companhia seguem descontados, há um PL de quase 4 vezes lucro, mas aqui decorre principalmente de eventos não recorrentes, aquele crédito fiscal que eu falei para vocês. Então aí você tem que jogar um PL aqui real de 5, 6 vezes lucro, assim como uma relação EV/EBIT de 5 vezes aí. Ainda assim, desconto na companhia. Em relação a dividendos anunciados para esse ano, que é o que eu sei que te interessa bastante, a companhia ali, ó, anunciou 1,3 bilhões de reais em dividendos adicionais propostos a serem aprovados na Assembleia Geral Ordinária do dia 29 de abril de 2022. Com todos os dividendos pagos em 2021, isso vai representar ali de novo payout de 65% da nova política de dividendos, um total de 3 bi em dividendo, muito dividendo. E quanto que esse dividendo aqui vai representar na cotação atual? Vou pegar aqui das ações ordinárias de Copel, que hoje são as mais descontadas. Como ano passado a companhia distribuiu aproximadamente 1,7 bi e agora ela quer distribuir mais de 1,3 bi, representando apenas uma queda aí de quase 15% no dividendo que será pago, você tira aqui 1,19, você tira 17 centavos e você tem pelo menos 1,02 de yield nessa proposta. Então, quanto que isso vai representar na cotação atual de 6,86 das ações ordinárias de Copel? Um yield de quase 15%. Assim também com as ações preferenciais classe B, final 6. Então é surpreendente como a companhia vai distribuir um altíssimo dividendo, de tal modo que a projeção da plataforma GF+, de 60 centavos por ação, acabou sendo prejudicada, e isso para as ações preferenciais classe B. Então, com esse incrível dividendo pago, de pelo menos, vamos colocar ali R$1 por ação ordinária, você pode esperar um preço teto em ação ordinária, esperando uma remuneração de 10%, de R$10. Mas me pergunte se eu vou comprar. Não vou comprar. E olha, o mercado está fazendo a ação cair quase 3%, não gostou do resultado, mas nada de surpreendentemente negativo. Não vou comprar simplesmente porque meu preço médio é muito abaixo disso e eu já estou com uma rentabilidade de mais de 23%. De qualquer forma, vou receber esses altos dividendos, não irei vender nada. Se a companhia está conseguindo distribuir tantos proventos assim, com tantos projetos em execução, em endividamento extremamente baixo, não há porquê, já que a companhia não perdeu seus fundamentos, eu realizar a venda, sendo que ela conseguiu positivamente superar as projeções da plataforma GF+. A companhia segue investindo, ela vai terminar o complexo eólico de Jandaíra nesse ano. Podemos eventualmente esperar que ela use aquele caixa para distribuição de dividendos? Até podemos, mas eu acredito que ela vai investir aquele caixa decorrente da venda da Copel Telecom, e então a companhia vai entregar bastante crescimento, na minha visão, de tal modo que eu permaneço com ela tranquilo aqui na minha carteira. Por isso, não me decepcionei com essa queda nos lucros, não irei vender o papel, mas também não irei comprar, afinal está acima do meu preço teto. Mas e você, o que você achou dos resultados de Copel e também de Vibra Energia? Deixe aqui nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse aqui é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!